E aí, sétimo ano, um bom dia para todo mundo. Nós estudamos na última aula aí sobre as diferentes divisões regionais do Brasil, e na aula de hoje nós vamos ficar com o módulo 15 da apostila 4. Nós vamos ver aí o complexo do Centro-Sul. Vamos lá. Espero que tenham entendido na última aula que tem diferentes formas de dividirmos o território brasileiro, sendo a divisão oficial aquela de acordo com o IBGE, mas espero também que tenham entendido que uma das divisões mais utilizadas nos livros de geografia, mais cobradas nas provas do Enem, nas provas de vestibular, sendo inclusive esta que vocês verão novamente lá no ensino médio, lá no primeiro ano do ensino médio, que é a divisão em complexos regionais, baseada nas ideias de Pedro Pinchas Jäger, onde ele divide o Brasil em três. Espero que tenha ficado bem claro isso daí, certo, turma? E agora, complexo do Centro-Sul, nós vamos estudá-lo separadamente, né? Hoje, então, só esse complexo aí, módulo 15, levando em consideração seus aspectos naturais, seus aspectos humanos e seus aspectos econômicos, ok? De início, como já foi dito na aula passada, mas focando agora simplesmente nessa região, vamos localizá-lo dentro do globo, dentro do mapa do Brasil, né? Então a gente observa que é uma região onde tem parte de territórios de outros estados, como por exemplo aqui nós podemos observar que parte do Tocantins faz parte dessa região, parte do Mato Grosso faz parte dessa região, o Mato Grosso inteirinho faz parte dessa região, a região sul inteirinha também vai fazer parte dessa região, e a maior parte dos estados do sudeste, tirando simplesmente aqui o norte de Minas Gerais, né, que vai fazer parte da região nordeste, o restante todo faz parte da região centro-sul. Então, eu fiz aqui agora uma comparação dos estados segundo o IBGE em relação à divisão ou regionalização do complexo do centro-sul. Vamos lá, ver agora as características dessa região. Essas características que eu coloquei aqui para vocês são características de maneira geral, tá? Ocupam um terço do território, terras da região sul, sudeste e centro-oeste, foi o que eu fiz anteriormente aqui, mostrando para vocês territórios, né, quais os estados baseados na divisão do IBGE que fazem parte dessa região aí, né? Então, de maneira mais resumida, para o melhor entendimento, ele pega, né, os estados da região sul, a maior parte dos estados da região sudeste e parte dos estados do centro-oeste. É a região mais povoada e populosa do nosso país, né? Não vamos esquecer que povoado refere-se à população relativa ou densidade demográfica, e populosa, né, é o número total de habitantes. Então, essa região é a que tem o maior número de habitantes por quilômetros quadrados, referindo-se à questão de ser a mais povoada. E ela é a mais populosa porque em números totais, números absolutos, né, população absoluta, é a região que mais tem pessoas, né, a região centro-sul. Consequentemente, ela é a mais urbanizada, ou seja, é a que tem o maior número de pessoas residindo nas áreas urbanas. Isso justamente porque é a região que mais sofreu com o processo do êxodo rural, né, da mecanização do campo. Sem dúvida alguma, se é a mais urbanizada, vai ser também a mais industrializada. Já estudamos aí no primeiro módulo desse bimestre, mas referindo-se ao último módulo da apostila 3, sobre a questão industrial do Brasil, e nós observamos naquela ocasião que tudo inicia-se no processo industrial do Brasil, inicia-se
nessas capitais, nessa região, da região centro-sul, justamente por questões históricas, por questões de infraestrutura, né, por questões econômicas, até mesmo ligado à questão agrícola, né? Então, é hoje a região mais industrializada do território brasileiro. É também a que tem maior desenvolvimento agropecuário. Quando eu fui explicar sobre os critérios utilizados nessa divisão, eu quis deixar bem claro para vocês que ela é baseada principalmente nas questões geoeconômicas, né? Então, quando a gente fala de os estados da região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, que fazem parte da região centro-sul, são estados que vivem muito do setor agropecuário, né? Só que a agropecuária nesses estados ela é altamente mecanizada, é altamente desenvolvida, tem um emprego de muita tecnologia. Então, quando a gente fala de agropecuária, eu estou falando de agricultura vinculado à pecuária, vinculado tudo isso à agroindústria, né? São produtos que vão sair lá da agricultura e da pecuária direcionados diretamente ao ramo industrial. Então, sem dúvida alguma, o Centro-Sul é também de maior desenvolvimento agropecuário, ou seja, é a região que mais tem emprego de tecnologia e investimentos nessa área aí referente ao setor primário. É a maior área, né, de maior concentração de recursos econômicos também, né? Eu costumo dizer aí que a região Centro-Sul é o cérebro econômico do território brasileiro, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que são os estados onde tudo que chega de novidade mundial em termos tecnológicos chegou primeiro nessas duas capitais, né? Esses dois estados, principalmente nas capitais, é claro, para depois ser difundido para os outros estados brasileiros. Então, já vamos entendendo que a região Centro-Sul, dentro dos aspectos geoeconômicos, é a região mais desenvolvida do Brasil, é a mais urbanizada, é a mais industrializada, é a mais ocupada por pessoas, a que tem maior concentração de pessoas. É uma região de contrastes. Pela imagem, nós podemos observar muito bem, né, o que vem falando aqui no subtítulo, né? Apesar das características mostrarem uma região rica, né, acabei de dizer isso anteriormente, é a região mais rica do Brasil, claro que existem aqui grandes desigualdades sociais, né? É a região que possui sérios problemas socioeconômicos, esses que nós já estudamos lá na apostila 2, se eu não me engano, né? Nós estudamos lá sobre os problemas sociais e também sobre os problemas ambientais. Ou seja, nós observamos na imagem, né, uma área rica e do lado esquerdo, né, fazendo esse contraste aí, uma área de favelas, né, formada por favela. Então a gente vê aí desde a riqueza até a pobreza, justamente porque já foi estudado que essa região é uma região, e ainda hoje é uma região de atrativo, né, uma área de atração, onde acaba contribuindo para que várias pessoas dos outros estados, de outras regiões mais pobres do território brasileiro, migrem para estas áreas, o que contribui para sérios problemas socioeconômicos, como, por exemplo, a formação de favelas, violência urbana, trânsito caótico, né, dentre outras questões aí. Se a gente for entrar aí no mérito dos problemas ambientais, é a região, nós temos muita poluição atmosférica, justamente porque aqui tem a maior concentração de indústrias, né? É uma região que tem muitos problemas com saneamento básico, já que várias favelas ainda não têm tratamento de esgoto, não tem esgoto, né, encanado, esgoto a céu aberto, que contribui muito para a geração de doenças. A gente consegue ver esses problemas, pessoal, nas outras regiões do Brasil, só que é mais focado em algumas capitais. Se a gente for pegar o Nordeste, nós vamos estudar sobre ele, a gente vai observar que é mais nas capitais, né, que a gente consegue estar observando esses problemas aí. Já quando me refiro à região Centro-Sul, não são só nas capitais.
Tem outras grandes cidades, como, por exemplo, Campinas, que não é capital de São Paulo, mas é uma grande cidade e é cheio de problemas sociais, né? Eu vou aqui em Belo Horizonte, eu tenho cidades da região metropolitana, né, que Contagem, por exemplo, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, que também tem vários problemas sociais e não é a capital né, do estado. Então, problemas sociais existem no Brasil inteiro, quero que vocês entendam isso, mas a região centro-sul é a região com maior índice de desigualdade social, justamente porque é aqui que eu tenho a maior concentração de pessoas. Então, por isso que nós dizemos que ela é uma região de contrastes. Nós vamos desde o rico até o médio, até o pobre, até o muito pobre. Outros contrastes nós podemos observar nessa região é referente aos aspectos naturais, né? Então, nós vamos observar nesses aspectos naturais o relevo, o clima, a vegetação e a hidrografia, né? Dentro do relevo, nós já estudamos inclusive sobre isso lá para trás, né? Nos módulos passados, nós vemos que o motivo de ser uma área de contraste, a gente observa nas áreas litorâneas grandes altitudes, formações, né, planálticas. Depois, à medida que nós vamos nos distanciando do litoral, nós observamos declives, né, em direção ao interior, que é onde automaticamente, né, até pela questão da física, onde nós encontramos os rios, que já entra na questão dos recursos hídricos, e no interior nós conseguimos encontrar as planícies. Então, nós observamos que o relevo da região centro-sul ele é bem heterogêneo, ou seja, ele é bem diferenciado, né, com áreas de grandes altitudes, com, né, áreas até mesmo de formação de planícies. Né? Esses declives, né, já são áreas que contribuem para as corredeiras dos rios. Muitos desses rios nós já estudamos, né, são rios de planaltos até a formação de rios de planícies nas partes mais baixas ali do relevo. Então, por isso que nós dizemos que nos aspectos naturais ele é uma região de contrastes, dando ênfase aqui agora nessa tela para o relevo. E aqui eu tenho o mapa que contribui para nós estarmos frisando o que foi dito, né, anteriormente. A gente consegue observar, olha só, altitudes em metros, né, até 1.800 metros, onde está mais marrom, mais escurinho aqui, onde nós encontramos o quê? As grandes serras essas aqui, muitas delas nós até conhecemos, nós já passamos por elas. Nós que vivemos aqui no sul de Minas, quando nós vamos para a praia do litoral paulista, por exemplo, né, do litoral carioca, nós passamos por algumas serras, como por exemplo aqui a Serra do Mar, né? Nós temos muito contato aqui também com a Serra da Mantiqueira, porém eu tenho aqui o Pico da Bandeira, eu tenho aqui o Pico das Agulhas Negras, que olha só, chega a quase 3.000 metros de altitude, são pontos bem elevados. Eu tenho a Serra da Canastra, né, que já está localizada aqui, e também como a Serra dos Pinhaços, no território do nosso estado aqui, né, de Minas Gerais, inclusive é onde aqui nasce o Rio São Francisco, nós vamos estar falando sobre ele mais à frente, né? Então a gente observa que realmente, né, de leste para oeste, né, onde eu estou passando o mouse aqui, eu tenho próximo ao litoral maiores elevações, e à medida que eu vou me aproximando, né, do interior, eu vou me desaproximando da área litorânea, esse relevo tende a ter áreas de declive, até chegando nas partes mais interiores, a formação de planície, como nós podemos observar aqui, a planície do Pantanal. Claro que nós temos outras serras de grande importância, né, que estão longe do nosso território, como a Serra dos Pirineus. Nós temos a Serra Geral, né, que é praticamente uma continuidade da Serra do Mar, né, a Serra de Maracaju, que já vai estar localizada aqui no Mato Grosso, né, no Mato Grosso do Sul, que são serras aí que contribuem para a formação, inclusive, de algumas bacias hidrográficas. E a porção mais baixa,
nós podemos observar aqui pela legenda, é a área localizada no Mato Grosso do Sul, que é onde nós encontramos a planície do Pantanal. Então, de maneira geral, nós observamos que nas áreas litorâneas o relevo ele é mais elevado, ele vai se declinando, né, vai tendo um declive, vai diminuindo em direção ao interior até chegar aqui na planície do Pantanal, que é a área mais elevada. Inclusive, muitos autores de geografia consideram a planície do Pantanal não uma planície, mas sim uma depressão, né, por ter altitudes muito baixas em relação, muitas vezes, ao nível do mar. Então, o mapinha aqui ele conclui diretamente na questão de entendermos que diante do relevo, né, dos aspectos físicos, é uma região de contrastes. O clima. Fatores que vão estar influenciando nesse clima. A posição geográfica, né, sem dúvida alguma, ela vai ter uma grande influência. Nós vamos observar no mapa, né, daqui a pouco, que o Trópico de Capricórnio está bem abaixo, né, dessa região centro-sul, né? Quer dizer, ela vai passar pela região centro-sul, levando em consideração que os estados da região sul, de acordo com o IBGE, estão concentrados aqui. Então, abaixo do Trópico de Capricórnio, os climas serão mais frios, né? As temperaturas serão mais baixas. Isso é descendente e derivado da posição geográfica, né, dessa região. Aqui no mapinha, daqui a pouco a gente vai comentar mais um pouco. As massas de ar, elas são quentes, também massas de ar frias. A posição geográfica da região também vai estar influenciando essa formação de massas de ar. E sem dúvida, como eu acabei de explicar para vocês sobre o relevo, né, a altitude também influencia, né, nos climas dessa região. Aquelas porções mais altas, consequentemente, serão ou terão climas mais frios, né? As temperaturas serão mais baixas, como posso dar um exemplo aí, Campos do Jordão, né, que pertence ao estado de São Paulo, possui temperaturas mais baixas justamente porque localiza numa área de elevada altitude. Nós temos outras áreas, como aqui Monte Verde, localizado no território de Minas Gerais, né? Eu digo regiões mais próximas a nós aqui, do nosso município, que são áreas de climas mais frios, temperaturas mais baixas, justamente devido à questão da altitude. Aqui eu tenho o mapa, né, com os principais tipos climáticos do Brasil, né? Então a gente observa aqui, diante da posição geográfica, olha só, tem o Trópico de Capricórnio. Então, acima do Trópico de Capricórnio, até lá em cima na linha do Equador, nós sabemos que eu tenho ali o quê? Eu tenho a área mais quente do nosso país, né? Então, naturalmente, a região centro-sul, em sua maior parte, está localizada dentro da zona climática intertropical. Tanto que pela legenda a gente pode observar que o clima tropical ele é o que? O predominante. Clima tropical que possui duas estações bem definidas, uma quente, né, e chuvosa, e a outra que é o inverno, que já acaba sendo mais frio, e o número de precipitação de chuvas ele é bem menor. Agora, as áreas que estão abaixo do Trópico de Capricórnio, né, já pegando aqui grande parte do Paraná, o Rio Grande do Sul, está chegando, né, os três estados da região sul, os climas serão, as temperaturas serão mais baixas, principalmente no verão, as mais baixas, desculpa, principalmente no inverno, e durante o verão as temperaturas serão mais amenas, justamente porque está abaixo do Trópico de Capricórnio, então a intensidade dos raios solares, naturalmente, ela será menor em relação ao restante do território. Sobre as massas de ar, a gente entende que bem aqui embaixo eu tenho o Polo Sul, eu tenho a Antártica, então aqui contribui para que massas de ar de origem polar se desloquem, adentrando aqui o território brasileiro pelos estados da região sul aqui, né, que fazem parte da região centro-sul. Nós temos massas de ar de origem quente e seca, que vem aqui dessa outra área, da porção oeste, dessa região, e temos massas de ar mais úmidas, que são provenientes do Oceano Atlântico. Dentro da altitude, nós vamos observar o clima tropical de altitude, que já são aquelas áreas mais altas, mais elevadas, que eu mostrei para vocês lá no mapinha sobre o relevo. Tem o tropical úmido, que já terá muita influência da maritimidade, de massas de ar que se formam no Oceano Atlântico, que serão de origem úmida,
que vão favorecer e muito um índice pluviométrico maior nessa área onde nós observamos aqui. Então, a gente observa que dentro da posição geográfica, a altitude, as massas de ar, o relevo, eles vão estar influenciando para que nós tenhamos aqui na região centro-sul também contrastes na questão climática com a existência de 4 tipos diferentes de clima. Aqui eu tenho as bacias hidrográficas, porém é interessante nós observarmos que, de acordo com aquele clima, turma, nós teremos as formações vegetais, né? A gente sabe que o cerrado, deixa eu voltar rapidinho aqui, o cerrado nessa área tropical ele vai ser predominante, né? Aqui no sul tem a mata de araucárias, por exemplo, já tem mais no extremo sul, aqui do Rio Grande do Sul, já tem os campos, né? Aqui nessas áreas mais elevadas já tem a vegetação típica de áreas mais elevadas. E aquele relevo que eu expliquei anteriormente, ele vai ser muito importante também na formação dos recursos hídricos, né? Ou seja, das bacias hidrográficas do Centro-Sul. Nós sabemos, já foi estudado nos anteriores, eu comentei na última aula de maneira mais resumida, que é nessa região que nós encontramos, por exemplo, a maior hidrelétrica, né, do Brasil e a segunda maior do mundo, que é a hidrelétrica de Itaipu, que vai estar gerando energia elétrica aí para grande parte, principalmente do estado de São Paulo, né, e também vai mandar energia elétrica para outro país aí, como no caso o Paraguai, a hidrelétrica binacional. Quando eu falo de bacias hidrográficas, eu estou me referindo, né, à formação de um rio principal com seus afluentes. Eu tenho aqui importantes bacias hidrográficas, como a bacia do Paraná, né, onde está mostrando aqui que ela é a maior bacia hidrográfica do território da região Centro-Sul. Muito importante não só do ponto de vista para a geração de energia elétrica, já que é aqui que encontramos a hidrelétrica de Itaipu, mas como também para o transporte, né. Aqui tem uma via muito importante que serve de ligação com outros países que fazem fronteira com o Brasil, facilitando aí as exportações e também importações. Então, a bacia do Paraná ela é a maior do Centro-Sul. Eu tenho a bacia do São Francisco, né, está aqui mais ao norte da região norte, não, né, mais a nordeste aqui da região Centro-Sul. Ela é importante, né, principalmente, apesar de nascer aqui no Centro-Sul, nasce aqui na Serra da Canastra, em Minas Gerais, é muito importante porque vai abastecer áreas da região Nordeste, região que nós estudaremos mais à frente. Eu tenho a bacia hidrográfica do Uruguai, né, que já fica mais aqui embaixo, vai pegar tanto, claro, o Uruguai como parte da região, parte do estado do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Eu tenho a bacia do leste-sudeste, que já fica mais aqui em cima, pegando os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eu tenho a bacia do Araguaia-Tocantins, que já vai ficar aqui em cima, pegando o território do Tocantins e também de Goiás, até chegando aqui ao Mato Grosso. E eu tenho a bacia do Paraguai, né, que já vai estar fazendo aqui, está na área de fronteira com o Paraguai, onde nós encontramos aqui importantes hidrelétricas, né, então são também bacias hidrográficas muito importantes do ponto de vista do transporte. Além dessas bacias hidrográficas, nós encontramos várias represas, como no nosso caso que nós temos a represa de Furnas, que são áreas também feitas pelo homem, né, de maneira artificial, mas que contribuem para a geração de energia elétrica. É importante nós entendermos, galera, que dentro dessas bacias hidrográficas, eu estou falando muito sobre usinas hidrelétricas. Essa região tem necessidade da geração de muita energia, de muitas usinas hidrelétricas, justamente porque ela é a mais populosa do Brasil, ela é a mais industrializada, né? Então, acaba tendo a necessidade de ter esse grande conjunto, um grande potencial energético e também hidrelétrico aí. Bom, as bacias do sul, eu tenho a bacia do Paraná, com principais características, eu já comentei um pouquinho ali para trás, mas ela tem um elevado potencial hidrelétrico, tem várias usinas hidroelétricas, com destaque para Itaipu, repetindo, é a maior do Brasil e a segunda maior do mundo, e na navegação também, já comentei com vocês, ela é muito importante, né, tem uma hidrovia chamada Hidrovia Tietê-Paraná,
que serve para o transporte e escoamento de produtos, né, tanto do Brasil com outros países que fazem fronteira com o nosso território. Aí a gente não pode esquecer que o transporte rodoviário ele é o mais barato do mundo. Eu tenho aqui a bacia do Uruguai, né, que vai estar localizada ali em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Como nós vimos anteriormente na explicação com os do mapinha, ela é de pequena extensão, automaticamente ela possui baixo potencial hidrelétrico, porém pode ser muito utilizada para navegação. Claro que os rios não são extensos, mas ela pode ser utilizada para a navegação. Depois eu tenho a bacia do Paraguai, né, que também já expliquei para vocês ali, que fica ali no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele possui um relevo com pouca declividade, naturalmente porque está localizado na área do Pantanal, porém relevo com pouca declividade, né, sem corredeiras, naturalmente vai ser uma área com baixo potencial hidroelétrico, né, não vai ser tão propício à prática da geração de energia elétrica, mas será muito bom também para a navegação. Né? Rio de Planaltos, áreas planáuticas, ótimo para a geração de energia elétrica, áreas mais baixas serão muito propícias à navegação. A vegetação, comecei a falar um pouquinho sobre ela anteriormente com vocês aí, né? O clima, ele vai estar influenciando diretamente nesses aspectos vegetativos. Então, nós observamos aqui uma grande área de cerrado, como a gente pode observar pela imagem, né? Eu disse para vocês ali anteriormente que é uma área bem predominante dentro do Centro-Sul, juntamente com a Mata Atlântica, como nós podemos observar aqui, a Mata Atlântica, apesar de ganhar o nome de Mata Atlântica, tem muito aluno que acha Mata Atlântica porque está só no Oceano Atlântico, né? Claro, ela inicia-se pelo Oceano Atlântico, mas a gente observa que ela vai adentrando, né, o território, as áreas territoriais dessa região, né, chegando até mesmo aqui, como a gente pode observar, no Mato Grosso, né? Então, uma boa parte de Goiás tem, São Paulo tem, e até mesmo áreas mais interiores, né, dos estados aqui, como o Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, até mesmo do Paraná. São os dois biomas, né, os dois complexos florestais mais devastados do território brasileiro, que mais sofre com a degradação ambiental. Eu tenho a Floresta de Araucária, que fica aqui entre o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é uma área de extrema degradação ambiental, já que essa mata de araucárias ela possui potencial econômico, né? A madeira dela pode ser utilizada para vários recursos econômicos aí, além da produção de papel, papelão, pode ser utilizada para construção de imóveis, retira-se ali resina, então é muito desmatada essa área aqui. Eu tenho o Complexo do Pantanal, né, a maior planície inundada, né, do nosso país, onde a vegetação é uma mistura de Mata Atlântica, uma mistura de cerrado, com uma mistura de campos, né? Campos estes que já são encontrados aqui no Rio Grande do Sul, em partes de Santa Catarina e também do Paraná, em menor quantidade, né? Ele é predominante no Rio Grande do Sul. Eu tenho o mangue, restinga, o jundo, né? Que já fica nas áreas litorâneas aqui do nosso centro-sul. Nosso, eu digo porque é a região onde está concentrada aí o nosso município. A floresta da Mata Atlântica, nós vamos ver as características agora, tá certo? Nos aspectos naturais, nós vamos estar observando aqui as características dessas formações vegetais. A floresta da Mata Atlântica, turma, ela é uma floresta de origem tropical, ela é latifoliada, ela é perene e ela é higrófila. Ou seja, ela é latifoliada porque possui árvores com copas grandes, folhas largas. Ela é perene, justamente porque ela se mantém verde, como na imagem, durante o ano todo. E ela é hidrófila porque ela necessita de bastante água, né? Nessa floresta existe o armazenamento de muita água, né? A floresta, como eu já disse para vocês aí, formação florestal mais degradada, destruída do nosso país, e ela inclusive tem algumas características muito semelhantes à da floresta amazônica. A Mata dos Pinhais, ou Mata das Araucárias, né, como já disse anteriormente, vai ficar ali naqueles três estados, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ela é formada por pinheiros aciculifoliados, ou seja, como a gente pode observar na imagem, é um tipo de formação vegetal que possui folhas bem fininhas. Quem conhece, turma,
Campos do Jordão já observou, já viu esse tipo de formação vegetal. Patrícia, mas Campos do Jordão, você disse que fica no estado de São Paulo, e está escrito aqui que esse tipo de formação vegetal é típica lá da região dos estados, né, da região sul, segundo o IBGE. Sim, turma, mas devido à altitude, os climas lá de Campos do Jordão é, conseguem ter temperaturas mais baixas e vai dar origem a esse tipo de formação vegetal. Repetindo para vocês, tem grande potencial econômico, tá? E elas possuem essas folhas bem fininhas, justamente para quê? Para estar se adaptando ao frio intenso. Inclusive, se supostamente ter uma queda de neve, ela consegue estar sobrevivendo, né? Ela tem as folhas bem fininhas, como se fossem agulhas, justamente para estar se adaptando ao inverno muito rigoroso que pode acontecer nessas áreas aí. Eu dei exemplo de Campos do Jordão, mas claro que ela é mais típica, mais predominante da região dos estados, né? De Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Só encontramos em Campos do Jordão, em Monte Verde, outras áreas que não estão nesses estados, que estão em áreas mais quentes, mas a altitude ela influencia a existência dessas árvores aí, tá? Desse tipo de formação vegetal. Eu tenho o cerrado, né, que é a vegetação predominante, inclusive, do nosso município, que tem como característica, né, são árvores baixas, possuem casca grossa, justamente para estar se adaptando à estação mais quente, ao verão, que é mais rigoroso, possui troncos retorcidos, é formado também por arbustos, como a gente pode observar pela imagem, né, que são as vegetações mais baixas. Os solos aqui são ácidos justamente devido às estações do ano. Nós temos uma estação chuvosa e outra seca, então quando chove acaba contribuindo para o processo de lavagem do solo, o que contribui para a acidificação do solo, né? E é típica, como nós vimos no mapinha anterior, aqui do Brasil Central. Juntamente com a Mata Atlântica, é o tipo de vegetação predominante do Centro-Sul. Eu tenho os campos, que nós vimos que é encontrado predominantemente, ou seja, em maior quantidade, no Rio Grande do Sul, mas também pode ser encontrado em pequenas partes do Paraná e em Santa Catarina. É um tipo de vegetação rasteira, como a gente pode observar na imagem, o próprio nome já diz, né, gramíneas, né, à toa que ganha nome de campos, né, porque se assemelha a um campo de futebol, onde o relevo já é bem mais plano, né, e vegetação bem baixa, bem rasteira. Depois eu tenho o Pantanal, né, como eu disse para vocês, ela é uma mistura de áreas florestais, uma mistura de cerrado e uma mistura de campos. É uma área muito baixa, como eu disse, alguns consideram o Pantanal, inclusive, até mesmo uma planície, por estar muito baixo em relação ao nível do mar. É uma região, uma área, um tipo de formação florestal, formado por muitos rios também e lagoas. Então, é uma área de depressão, uma área de planície, que, inclusive, no período mais chuvoso, boa parte dessa área aqui, ela fica inundada. Alteração da paisagem, isso aqui é muito importante, olha só. Restam apenas 5% da cobertura vegetal da Mata Atlântica. Mata Atlântica, turma, ela é a área por onde os colonizadores chegaram primeiro, então é a área de colonização mais antiga, então naturalmente ela é a área foi mais degradada, né, mais modificada. Aqui em cima, né, tá pegando a parte que está no estado de São Paulo, e a gente observa a Mata Atlântica original e remanescentes florestais. A gente observa que ela vem sendo muito degradada pela urbanização, né, pela expansão das cidades, degradada para a expansão agrícola, ou seja, para a prática tanto da agricultura quanto também, principalmente, da pecuária. Isso tudo contribui muito para a degradação dessa área, que inclusive necessita de muita atenção para o futuro, porque nós estamos observando que a temperatura do planeta ela vem esquentando, vem, né, acontecendo um aquecimento global. Então, se os governantes, né, não observarem de maneira mais consciente o uso dessa Mata Atlântica, automaticamente a degradação dela pode continuar aumentando. E esses remanescentes florestais, inclusive, são áreas de preservação.
São áreas que não podem ser utilizadas, né, por qualquer pessoa. São áreas ou protegidas por ONGs ou protegidas até mesmo pelo governo, justamente para evitar o processo de degradação. Já vimos as questões naturais, vamos agora para questões populacionais, para os aspectos demográficos. Eu já disse para vocês que é a área mais populosa e povoada dentro do território brasileiro. Quando eu me refiro à densidade demográfica, como está aqui no título do mapa, estou me referindo à questão do povoado. E quando eu me refiro à quantidade total de pessoas, eu estou me referindo à população absoluta. Nós observamos, né, que Cuiabá, Campo Grande, Brasília, Goiânia, partes da região do estado do Rio Grande do Sul são áreas que têm menor concentração populacional e, consequentemente, a gente observa que São Paulo e Belo Horizonte, o estado de São Paulo e Belo Horizonte, são as áreas que possuem a maior concentração populacional, justamente pelos aspectos econômicos que contribuem, né, para que sejam áreas de grande atração populacional, onde as pessoas acabam migrando à procura de melhores condições de vida. As principais atividades econômicas da região Centro-Sul. Se a gente for pegar a questão histórica, tá? Vou começar por aqui. A gente sabe que ali eu tive, lá atrás, inclusive aqui em Minas Gerais, né, nós ganhamos esse nome de Minas Gerais, a exploração do ouro, que foi muito importante para o desenvolvimento econômico dessa região. Nós tivemos aqui a transferência da capital do país, né, a capital do nosso país, dentro do Centro-Sul, ela foi Rio de Janeiro, depois ela foi modificada, planejada para Brasília, né, bem na região central do Brasil. É aqui onde nós vimos a instalação da família real, né, no Rio de Janeiro. Essa questão histórica nós já estudamos lá para trás, nós vimos que na questão do pacto colonial, nós vimos que a burguesia, né, o reinado que estava em Portugal, ele migra para poder habitar o território brasileiro por questões de crises econômicas acontecidas naquela época no continente europeu, que contribuiu muito para o desenvolvimento industrial do nosso país. Começa tudo primeiramente nos estados da região sudeste, depois eu tenho o povoamento da região sul, né, todos os imigrantes vão povoando a região sul. Não podemos deixar de lado a questão do café, muito importante atividade econômica até hoje para alguns estados dessa região, como por exemplo o nosso estado aqui de Minas Gerais. Além da questão da vegetação, da agricultura, nós temos a matéria-prima, né, os recursos energéticos, como o quadrilátero ferrífero, localizado nessa região. Nós já estudamos sobre esse quadrilátero ferrífero e, consequentemente, é a região de maior industrialização dentro do território brasileiro. A importância do Centro-Sul para o país, né, na questão do comércio. Eu disse para vocês que essa é a região onde nós temos aí o cérebro econômico do Brasil, né? Eu tenho as principais metrópoles nacionais, São Paulo e Rio de Janeiro, mais voltadas para as questões econômicas, e o Distrito Federal, claro, para as questões políticas, né, administrativas. É a região do centro financeiro do país, onde movimenta a economia. Tem uma alta concentração industrial, né, já comentei isso com vocês. A agropecuária também é muito moderna, tem muito investimento em tecnologia, muito avanço tecnológico. A rede de transporte e telecomunicação é muito diversificada, porém muito ineficiente. Nós observamos isso nos meios de comunicação e através da mídia, né? Infelizmente, o transporte de vários estados aí são caóticos, o trânsito, né, muito caótico, necessita de mais metrôs, de mais infraestrutura. A infraestrutura nossa ainda não é, né, da região Centro-Sul, ela não é 100% sustentável, ela é muitas vezes ineficiente. É a grande exportadora de produtos primários, oriundos, né, ou vindos da agricultura e da pecuária. Nós temos aí como exemplo o milho, a carne, além de recursos minerais como o minério de ferro, carvão mineral, né, dentre outros. E também de manufaturados, né, que nós conseguimos importar através aí do etanol, calçados, aviões. Nós falamos na última aula sobre a Embraer, uma grande transnacional brasileira, além de automóveis, dentre outros.
e é o maior mercado, tanto interno quanto externo do Brasil. Interno, eu me refiro à questão de mercado consumidor, e externo, já me refiro, né, à questão das exportações. Grande parte das exportações, ou seja, produtos que o Brasil vende para outros países, eles saem da região centro-sul. É onde nós encontramos a única megalópole brasileira, né? Megalópole, para quem não lembra, eu coloquei aqui, mas é a junção entre duas metrópoles, e as duas grandes metrópoles brasileiras, as duas grandes regiões metropolitanas brasileiras, é Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, o poder econômico, né, esse cérebro econômico do Brasil, ele fica concentrado principalmente entre essas duas cidades. Tudo que chega de novidade em questões internacionais, mundiais, chegam primeiro dentro dessas duas cidades, para depois estar expandindo para outros estados da região Centro-Sul, e depois que vai expandir para os outros estados, das outras regiões do território brasileiro. Então, sem dúvida alguma, é a região mais desenvolvida economicamente do Brasil, tanto do ponto de vista da agricultura, da pecuária, tanto do ponto de vista industrial. Fico por aqui, turma. Na próxima aula, qualquer dúvida, nós vamos estar aí contribuindo com vocês.